Estamos de volta para mais uma aula de história e hoje nós vamos fazer a aula número 2. Vamos dar continuidade, tá, ao assunto da Mesopotâmia. Então vamos lembrar um pouquinho o que é a Mesopotâmia, né? É uma cidade, né, que surgiu foi localizada na região Crescente Fértil, né? O nome Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, por quê? Porque ela foi criada entre os rios Eufrates, Tigre, que nós vimos a semana passada. Ela é considerada o berço da civilização e foi a primeira cidade a ser construída, né? Tendo sua agricultura, criando o comércio. Entre os principais alimentos cultivados e animais cultivados na Mesopotâmia, na antiga Mesopotâmia, nós tínhamos o trigo, a cevada, o cabrito, o carneiro, o gergelim. E o comércio na Mesopotâmia, ele importava madeiras, pedras preciosas e os metais. Assim, os mesopotâmicos, eles fabricavam com a madeira, as pedras preciosas, eles fabricavam armas e joias. E depois eles exportavam, tá? Então ele importava madeira, as pedras, fabricavam os metais, né? Fabricavam as armas, as joias e depois eles exportavam, tá? Junto com as armas e joias, eles exportavam também os tecidos e a cevada. Os mesopotâmicos, eles mantinham relação comercial com diversos povos. Então, eles mantinham comércio com a Ásia Menor, o Egito, a Arábia, Pérsia. Então, era desses que eles importavam e exportavam seus produtos. Aqui, ó, da Pérsia, onde eles importavam pedras. Bom, com o surgimento da primeira cidade, foi necessário uma organização política. A cidade foi crescendo muito, né? E foi necessário que o governante começasse a cobrar tributos e a criar lei. Tanto que uma lei muito conhecida da Mesopotâmia é a lei de Talião, né? Olho por olho e dente por dente. Pesquisem aí sobre essa lei, tá? A vida na cidade da antiga Mesopotâmia exigiu a existência de um estado que pudesse administrar suas necessidades. Então, a gente precisa entender o que é estado. Bom, o que é estado? É uma estrutura política com regras e leis que servem para organizar a vida em uma sociedade. Então, vamos pensar aqui um pouco no nosso Brasil, certo? Nós temos o Brasil, nós temos vários estados no Brasil, né? Nós aqui moramos no estado de São Paulo. Então, o Brasil é um país onde se dividiu em vários estados. Bom, a Mesopotâmia não se caracterizava pela construção de uma unidade política. Cada povo tinha sua própria lei, língua e costume. Essa forma de organização social denomina-se cidade e estados independentes. Apesar dessa diferença, havia aspectos comuns entre os povos, como a religião, técnica agrícola. Então aqui vamos ver um pouquinho da sociedade da Mesopotâmia. Então olha, no topo tinha a sociedade mais privilegiada, que era o rei e a sua família, os nobres, a sociedade e os chefes militares. Os cidadãos comuns eram os fiscais, os escribas, os comerciantes, os artesãos, criadores de gados e camponeses e os soldados. E lá embaixo tinha os escravos, né, que eram os prisioneiros de guerra ou pessoas livres que haviam perdido a liberdade por não pagar os seus tributos. E o que é tributo? São impostos que devem ser pagos pelas pessoas aos estados. Nas diversas cidades da Mesopotâmia, mais tarde nos sucessivos impérios que se formaram nas regiões, os tributos eram pagos pela população na forma de produto.
já que naquela época não tinham dinheiro. Algumas das cidades da Mesopotâmia são Ur, Uruk, Eridu e Lagash, que estão entre as mais antigas do planeta, tá? Cada cidade da Mesopotâmia passou então a contar com uma construção especial, que era o palácio. Aqui tem, ó, a cidade de Uru, então aqui tem o rio Eufrates, aqui o palácio do rei, o canal de irrigação, né, que favorecia a plantação, o zigurate, tá? Que zigurate é um templo, né, que representava a morada dos deuses. Então, essa parte aqui é a cidade de Uruk. Isso aqui, ó, é um zigurate, tá? Que é um templo, onde eles faziam as suas orações, faziam as suas oferendas, né? Eles cultivavam a morada dos deuses nessa localização. Assistam esse vídeo aqui bem rapidinho. Durante a Era do Gelo, os seres humanos passaram a ocupar regiões mais quentes, como a África e o Oriente Médio, principalmente em locais onde havia grandes rios para garantir as lavouras com canais de irrigação, aproveitando das cheias do rio Nilo, no norte da África, e os recursos hídricos dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Os povos dominaram essas áreas que chamamos de crescente fértil. Chamamos de crescente fértil, pois a área ocupada é traçada uma linha imaginária que tem o formato de uma lua crescente, mas são essas áreas de maiores fertilidades da terra que deram origens ao Egito e à Mesopotâmia. Além da agricultura praticada nas margens dos rios, os seres humanos pescavam, utilizavam o rio para transporte de suas embarcações, utilizavam a água para consumo próprio, para a criação dos animais. Por causa do sistema de irrigação, as práticas agropecuárias desenvolveram em grandes proporções, surgindo as cidades. As primeiras cidades do Oriente Médio foram marcadas pela criação de diques e muros de contenção para que as enchentes não inundassem essas cidades. Os egípcios aproveitaram as enchentes do Nilo, que deixava a terra muito fértil. Assim, ao longo do rio Nilo, foram formando pequenos grupos de aldeamentos que chamamos de nomos. Na região da Mesopotâmia, os povos sumérios e acádios desenvolveram um sistema de drenagem de pântano para ter mais terras férteis. Foram eles que construíram as primeiras cidades como Eridu, Ur e Uruk. Bom, pessoal, foi um vídeo assim bem rapidinho, né? Para que vocês pudessem compreender um pouquinho mais. É um assunto bem extenso e que nós vamos continuar na próxima aula, e a gente vai falar um pouco sobre os povos, né? Os primeiros povos da Mesopotâmia. E eu quero que vocês façam a atividade, tá? Do jogo rápido, da páginas 8 e 9. E também a hora da leitura da página 15, tá? Então, a aula de história, ela tem uns nominhos meio complicados. Procurem ver sobre a lei de Talião, tá? Escrevam no caderno bem pequenininho o que vocês entenderam, se vocês acham certo essa lei, o que vocês acham. Imagina uma lei dessa nos dias de hoje, ok? E aí, a semana que vem, nós retornamos aqui com mais uma aula de história, certo? Mas tenham todos uma boa tarde, bom estudo e fiquem com Deus.